Oi, gente, me chamo Lara Lisboa Alves. Nós somos estudantes de Física da Universidade Federal Fluminense e estamos no campus Praia Vermelha, Niterói. Eu sou o Tiago Oliveira e nós estamos aqui para entrevistar 3 docentes: Reinaldo Faria Jesus Lubian. e Pedro Venezuela. Boa tarde, professor. Boa tarde. Primeiramente, qual é o seu nome e qual é a sua especialidade? Boa tarde. Bom, meu nome é Reinaldo. Eu estou trabalhando com eletrodinâmica quântica, que é o campo que a gente chama, que combina eletromagnetismo com mecânica quântica, a teoria quântica do eletromagnetismo. E, em particular, eu trabalho no chamado regime de baixas energias. Então, considerando que, às vezes, chamado de eletrodinâmica molecular. Então, quando você tem muitas energias, eletrodinâmica quântica, você basicamente destrói e cria partículas. O regime de baixas energias, você ainda pode levar em consideração que a matéria é formada por moléculas e que você não está criando e destruindo as moléculas. Então, é de baixa energia nesse sentido, né? Mais tecnicamente, é pensar que uma energia pequena com relação à energia de repouso, que é a energia que você precisa para criar e destruir partículas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Primeiramente, qual é o seu nome e qual é a sua especialização? Meu nome é Jesus Lubian Rios e sou físico nuclear de formação. Me formei em Rússia no ano 88. 88. Então, Na época da Perestroika. boa tarde, professor. Primeiramente, qual é o seu nome e qual é a sua especialização? Meu nome é Pedro Venezuela, eu trabalho na área de física de materiais, né? Então eu basicamente o que eu faço é utilizar os conceitos da física quântica principalmente, mas também física estatística e outros conceitos, eletromagnetismo também, para entender as propriedades de materiais do ponto de vista teórico e computacional. Como você descreveria a energia com as suas palavras? Porque Einstein já descreveu, outros caras grandes já descreveram, mas eu quero ouvir o Reinaldo. A entrevista tem um dia, tem um prazo certinho, assim. Não, a pergunta é ótima e, na verdade, esse tipo de pergunta é mais do que uma resposta. É legal vocês irem fazendo ao longo do tempo, continuamente. Eu acho que não tem talvez uma só forma curta de responder, porque talvez, na verdade, um pouco da graça da energia para a física é que você, dependendo do contexto da teoria, você vai tendo respostas totalmente diferentes. Então, eu diria o seguinte, começando talvez pelo contexto onde ela surgiu, pelo menos no sentido moderno, né? Claro, você pode ir voltando mesmo, porque até a palavra energia ela é usada desde muito antigamente, fora até mesmo do contexto da física. Mas no contexto do que a gente entende por física moderna, que vai lá começar com Newton, né? E Galileu, né? Evolução galileana. Então, dentro do contexto, do âmbito da mecânica newtoniana, o que é energia? Então, energia é uma grandeza conservada. O que significa isso? É uma função, por exemplo, da posição e da velocidade, então, a energia cinética, meio de mv². A energia potencial vai ser, por exemplo, no caso gravitacional, vai ser a massa vezes a ação da gravidade vezes a altura. Então, a energia é uma função matemática das posições e velocidades das partículas do sistema que é conservada. Por que a energia é útil? Porque qualquer informação de grandezas conservadas é muito útil, porque a mecânica, embora num certo sentido, ela, pomposamente falando, o programa da mecânica é uma beleza, né? Você fala assim, eu consigo prever o movimento de tudo. Falando assim, é uma maravilha. Agora, primeiro, consegue prever como? Você conhece a força que atua, você consegue modelar bem as interações. Aí já complica, porque você consegue modelar, já é difícil modelar as interações, mas mesmo que você consiga, você consegue efetivamente resolver o problema do movimento em muito poucos casos. Então, na verdade, você muitas vezes consegue saber muito pouco do que vai acontecer com o sistema. Então, a informação dessas grandezas conservadas ela é um auxílio muito grande para você prever os movimentos. Então, por exemplo,
Você pode ter uma montanha russa, o detalhe do movimento é enrolado demais, porque vai depender do formato da curva. Calcular a posição do carro em cada instante de tempo é muito complicado. Mas você sabe a altura inicial, você sabe com que velocidade ele chega lá embaixo, por exemplo. Então, para a mecânica newtoniana é isso. Então, eu diria que foi até engraçado que você começou a pergunta de um jeito muito legal, perguntando tipo, Einstein tem uma definição, Newton tem uma definição, mas existe isso, existe uma definição pessoal, mas existe também uma definição para cada teoria. Não existe em física uma só energia. Então, para mecânica, eu te diria isso, uma grandeza conservada. Mas a graça da energia... Tem outras. O momento linear é conservado, lá no ensino médio chamamos de quantidade de movimento, momento angular, várias outras coisas, algumas mais esquisitas, outras menos. Agora, o que é interessante é o seguinte, a energia, no certo sentido, ela foi desenvolvida na física por um caminho muito próprio. Então, ela começou a demandar teorias para si. Então, da perspectiva, por exemplo, da termodinâmica, já é uma coisa diferente. Para começar, energia, você não consegue demonstrar que a energia se conserva. Para a mecânica, você demonstra, é um teorema. Você sai das leis de Newton e demonstra que a energia conserva. Para a termodinâmica, você não demonstra. Vai vir um princípio. Você fala assim, quando parece que a energia está perdendo, por exemplo, fricção, ela está virando outra forma de energia. Por exemplo, a grande revolução da termodinâmica é perceber que o calor é uma forma de energia. Então, quando você pensa dessa perspectiva, agora a energia já é um princípio. É a ideia de que é uma forma de você... É uma das leis fundamentais a termodinâmica tem basicamente 2 leis fundamentais, né? Tem mais, mas assim, a base você constrói em cima de 2. Uma delas é a conservação de energia, justamente. Então, ela passa a ser... Na verdade, ela passa a ter um princípio norteador do sentido de que ela tipo, se você observa um sistema que tem energia que parece estar subindo, de repente tem uma forma nova de energia que você não conhecia. Então, a ideia de que tem várias e várias formas de energia que se transformam umas às outras é revolucionário. E isso em todos os... Aí você vai para o eletromagnetismo também, a percepção de que você pode armazenar energia eletricamente possibilita você ter várias aplicações, várias revoluções. Aí, depois no século XX, a percepção de que massa é uma forma de energia. Então, é muito rico. Eu não diria que tem uma única definição de energia, mas eu diria que a maneira como a gente talvez pensasse hoje modernamente, que vem tanto da termodinâmica, mas de outras teorias também, lá, mecânica analítica, você pode pensar em energia como, primeiro, uma coisa que está ligada com simetrias fundamentais da sua teoria. Então, a energia, tem lá o teorema de Noether, um dos resultados mais importantes do século XX, que vai dizer que a conservação de energia está ligada com simetrias do seu sistema por translação temporal. Essa frase pomposa quer dizer o seguinte: se você olhar o seu sistema agora ou em outro instante de tempo, você vai ver a mesma coisa. Se você fizer o experimento agora ou fizer o experimento amanhã, as leis fundamentais da física não vão mudar. Entendi. E, curiosamente, a energia tem a ver com isso, e ela pode ser usada quase que para você limitar que teorias você vai criar. Então, é muito geral, é muito profundo. Qual é a sua definição geral de energia? Eu sei que existem vários tipos de energia, e grandes nomes já definiram a energia, como o Einstein, por exemplo, mas eu gostaria de ouvir o Pedro. Qual seria a sua definição geral de energia? Eu acho que, assim, independente da questão de uma definição, o que eu acho mais interessante no conceito de energia é a gente entender que qualquer processo físico, a gente está sempre olhando como é que a energia está se transformando, né? Então, qualquer coisa que a gente for analisar, seja no universo, seja dentro do núcleo atômico, seja num material qualquer, a gente está sempre pensando em termos de transformação de energia, né? Por exemplo, quando você tem uma usina hidrelétrica, você tem ali a energia potencial gravitacional da água, que vai se transformar em energia cinética. Essa, né, quando as comportas da usina são abertas, com essa água transladando, então vai ser uma energia cinética de translação. Aquela mesmo, quando eu falo essas energias, aquelas energias que vocês aprenderam no ensino médio: potencial gravitacional, mgh, a energia cinética, metade de mv², né? Aí, quando essa água chega na turbina, a turbina vai rodar, ou seja, vou ter agora uma energia cinética de translação, de rotação, e aí, através do efeito Faraday, que vocês vão aprender lá em Física 2, isso vai se transformar em energia elétrica, né? Então, a energia está sempre, primeiro, se transformando, e ela se conserva. A quantidade, em qualquer processo físico, a quantidade total de energia, ela nunca diminui nem aumenta. E com isso a gente tem uma ferramenta muito interessante para analisar qualquer coisa que aconteça na natureza. Então, a primeira pergunta é simples.
Qual é a sua definição individual de energia? Energia? Mas como físico ou como prático? Como físico. Bom, tem muitas formas de medir energia, não? Inclusive existe a definição de Einstein, em que o que para nós é massa, para a energia, toda é energia, só que se converte em um tipo de forma em que a gente visualiza ela e na forma em que a gente consegue medir ela, ok? Inclusive existem outras coisas, aproximações feitas no momento sobre... Não, porque realmente a definição de energia... O que é energia? Esse conceito eu nunca pensei nele. A gente sabe que é energia cinética, energia potencial, mas energia... Bom, é mc², né? A definição que eu te diria é a definição de Einstein, mas eu mesmo dizer assim, em poucas palavras, simplesmente o que é energia... É uma pergunta bem difícil, porque é o conceito de energia, porque sempre a gente vê, energia é o movimento interno das partículas, ou a forma em que dois corpos se atraem, seja por campo gravitacional, por campo eletromagnético, ou a energia interna em que se movem as moléculas de um gás, ou a energia interna que tem dentro do núcleo devido às forças de atração que existem entre eles. Então, em princípio, definir energia, eu diria que eu consideraria como uma perturbação no espaço-tempo determinado que você pode, de alguma forma, visualizar. É isso que eu diria. Mas, obviamente, usaria a definição de Einstein para definir energia. Você pegou a definição emprestada. Emprestada. Mas não é uma definição fácil, não. Então a gente sempre diz, energia se conserva, tudo isso que a gente sabe, mas é produto de diferentes formas de interação entre os componentes de um determinado espaço-tempo em que eles interagem e trocam esse interno que eles têm, que é a energia. A energia fotovoltaica é a segunda maior fonte de energia do país, ficando atrás somente da hídrica. A energia solar é a cientificamente mais viável? Na minha opinião, a gente tem 3 formas de energia renováveis que são altamente viáveis, que são as próprias hidrelétricas, a energia solar e a energia eólica, né? Na verdade, provavelmente a gente não vai ter apenas um tipo de energia dominando. Nós vamos ter uma mistura, um conjunto dessas 3 energias, dependendo de cada situação geográfica, né, do mundo e no caso do Brasil, né? Mas certamente a energia solar ela é uma das mais interessantes, junto com a eólica e a hidrelétrica. Isso é o que está sendo já está se tornando um consenso entre os cientistas e as pessoas que trabalham nessa área. Qual é o funcionamento dos inversores? Então, nas células fotovoltaicas, a célula fotovoltaica ela produz corrente contínua. E na nossa casa e também nas indústrias, todos os aparelhos elétricos eles funcionam com corrente alternada, né? Então, o inversor é um dispositivo eletrônico que transforma corrente contínua em corrente alternada, inclusive isso que encarece também bastante a célula solar. Além das placas serem caras, os inversores também não são baratos, né? Porque você precisa de um dispositivo que faça isso sem perder muita energia elétrica, né? Então acaba encarecendo o produto, mas é algo super necessário para adaptar a forma que a gente utiliza a energia elétrica. O meu irmão é engenheiro eletricista e executivo de vendas de uma distribuidora de painéis solares. Então, por causa dele, eu acabo tendo uma noção do quanto esse mercado dos módulos fotovoltaicos está em expansão aqui no Brasil. Você acredita que esse mercado só tende a crescer
tendo em vista grandes marcas estrangeiras vendendo para cá, comercializando aqui, como a Solis, que é uma das maiores fabricantes de inversores. Como você vê esse mercado se expandindo aqui no Brasil, pelo menos nos próximos 20 anos? A tendência natural é expandir muito ainda, porque apesar do Brasil ter quase cerca de 90% da energia elétrica já vindo de fontes renováveis, né? O Brasil é bastante peculiar nessa situação, né? Porque a média no mundo é que apenas 1/3 da energia elétrica é produzido através de energia renovável. No mundo, 2/3 da energia elétrica é produzida com combustível fóssil, né? Com termoelétricas que queimam gás natural ou carvão principalmente, né? O Brasil não. Por a gente ter ter tido um investimento muito grande nas últimas décadas em hidrelétricas, a gente consegue chegar próximo de 90%. No entanto, a gente tem que lembrar o seguinte: nós vamos ter que eletrificar a sociedade. Então, toda essa parte de transporte, vários processos industriais hoje que não se usa a eletricidade, nós vamos ter que eletrificar para que a gente consiga combater ou pelo menos minimizar o máximo possível. Minimizar o máximo possível é estranho, né? Minimizar o quanto for possível os efeitos do aquecimento global. Nós vamos ter que eletrificar tudo o que for possível. Então, a demanda por energia elétrica vai aumentar muito, se tudo correr bem. E aí nós vamos ter que ter... Por outro lado, as hidrelétricas, a gente já investiu bastante, mas a gente está talvez próximo do limite. Talvez já não existam tantos rios convenientes para se fazer novas hidrelétricas, né? Então eu creio que a energia solar e eólica vão aumentar muito no Brasil. A eólica, você está limitado a parte do Brasil que você tem um regime de ventos razoável. Na solar não, na solar você quase todo o Brasil você pode utilizar com eficiência, né? Então vai aumentar muito. Agora, isso depende muito também da regulamentação, né? Então, se o governo não atrapalhar, vai aumentar muito, né? Que é a tendência natural, né? Está se falando, por exemplo, de taxar importação de células, né? Se a gente tivesse uma capacidade de produzir essas células no Brasil, a gente poderia até taxar essa importação, mas taxar essa importação sem ter a capacidade de produzir no Brasil é um tiro no pé, só para dar um exemplo, né? Então, o governo pode atrapalhar bastante. Pode atrapalhar ou pode ajudar, né? Então, você poderia, por exemplo, ter linhas de financiamento para as pessoas comprarem essas células solares, né? Porque você sabe muito bem, né, já que você conversa com seu irmão, que o investimento inicial é muito alto. Então, economicamente, vale a pena desde que você faça um investimento inicial alto. E daí, com alguns anos, tipicamente entre 5 a 10 anos, aquele investimento vai se pagar. Mas no Brasil, poucas famílias têm a condição de fazer esse investimento. Se houvesse um financiamento a juros mais favoráveis, eu tenho certeza que muito mais gente, tanto residências como empresas, estariam investindo nesse negócio, né? Então, tudo isso depende de decisões políticas e de regulamentação, né? Aí sempre há o lobby, né, dos combustíveis fósseis que vai no sentido contrário que a gente tem essa energia renovável. Você tem a indústria dos combustíveis fósseis no planeta, é uma indústria de muitos bilhões de dólares, uma indústria riquíssima. Eles não vão ficar de aqui no Brasil eles têm esse interesse de frear o mercado. No mundo inteiro. Apesar da gente estar vendo, primeiro, eu acho que a transição energética ela vai ocorrer de uma forma ou de outra. Mas as indústrias petrolíferas do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, nos países exportadores, na China, na Rússia, etc., eles querem manter esse lucro do combustível fóssil por quanto tempo eles conseguirem, né? O capitalismo funciona dessa forma, né? Mas aqui no Brasil não é diferente, né? Então existem lobbies aí muito interessados no lucro próprio e não no bem comum, que seria que é a energia renovável. No espaço, a energia solar é fundamental. Sim. Como você vê a exploração espacial junto à energia fotovoltaica?
tendo em vista que a China está com planos para uma missão para a Lua em 2030. E o Elon Musk, esses bilionários, estão investindo muito nessa indústria. Como você vê as coisas daqui para frente? Na verdade, as células fotovoltaicas elas são usadas desde o começo dos primeiros satélites, as primeiras naves espaciais já usavam células fotovoltaicas. Essa tecnologia ela é muito antiga. Ela já está desenvolvida, está bem desenvolvida já há muitas décadas. No entanto, muitas décadas atrás isso era muito caro. Que para a indústria aeroespacial isso não é um problema, porque você vai ter algumas naves espaciais, alguns satélites, né? E vai ter investimentos muito grandes de uma empresa ou de um governo, né? Então, não me lembro o ano agora, mas já há muitas décadas, anos 60 ou 70, se não me engano, você já tinha satélites com células fotovoltaicas. Então, a novidade é que nas últimas décadas o preço da célula fotovoltaica caiu muito e hoje você consegue, né, com um investimento que não é barato, mas é viável, você colocar em cima do seu telhado. Isso, nos anos 70, só a NASA conseguia fazer isso, né? Então era um outro, ou os soviéticos e os chineses também, os chineses ainda não. Os chineses entraram nessa brincadeira depois, né? Mas certamente os soviéticos, os americanos e os europeus inicialmente, com os satélites e as naves espaciais, mas sempre foi célula fotovoltaica, porque como é que você vai ter energia elétrica no espaço, né? Se você levar uma bateria, você está carregando um peso gigante para uma viagem muito longa, então não é viável, né? Então você tem que gerar energia enquanto a sua nave está viajando, quando seu satélite está rodando em torno da Terra. Então, até se você olhar uma foto de um satélite, você vê asas assim, né? Aquilo não são asas, aquilo são células fotovoltaicas. Aquela asa dela é para ter um espaço grande com células fotovoltaicas que alimenta. Então, isso foi, do ponto de vista tecnológico, foi fundamental para que tanto a ciência como a tecnologia das células solares avançasse. Foi inicialmente a corrida espacial, né? Principalmente entre americanos e soviéticos lá nos anos da Guerra Fria. É interessante saber que o painel solar já está aí há um tempo. Parece novidade, mas ele já está aí. Muito tempo, né? Então, é o que eu te disse, o Brasil precisa de Angra 1, Angra 2, Angra 3, Angra 4, Angra 10 e olha assim, não mais. Não é porque nós sejamos um país como outros, que não tem outra fonte de energia. Nós temos outras fontes de energia, mas essa é uma fonte de energia estável. Você não, entende? Não pode ficar dependente de uma coisa que choveu pouco, então... A energia solar também é instável? Não, a energia solar não é tão instável como a chuva, porque o sol, aqui no Brasil, nós quase sempre temos sol. Mas o problema é que para produzir a quantidade de energia que com a tecnologia que temos hoje em dia, quantidade de energia que você produz absorvendo energia solar, hoje em dia não dá para abastecer uma grande cidade, entende? Por exemplo, na minha casa eu tenho. Para minha casa eu consigo abastecer facilmente. E não cobri nem o teto completo, só metade do teto. E já cobri as necessidades da minha casa. Agora, uma indústria, sabe quanto consome uma grande indústria? Uma indústria de carro, uma indústria de produção de alimentos, consome muita energia. Você cobra o teto daquele e não vai produzir nem 10% da energia que você precisa. Entendeu? Então você teria que cobrir áreas muito grandes com placas solares para absorver essa energia para conseguir então produzir essa quantidade de energia. Então não tem como, teríamos um teto de placas dessas solares para poder, que também de algum lugar tem que sair o minério para produzir tudo isso. Então, silício. Exato. Então, tudo tem, eu acho que deve existir um balanço entre todas as formas possíveis. Nós entrevistamos o Lubian também, o Jesus Lubian, da física nuclear, e ele disse que a maior dificuldade seria suprir a necessidade energética das indústrias, no caso dos painéis solares. O silício, ele também é um mineral fundamental para a fabricação dos painéis solares. E o Brasil tem abundância de vários minerais. O silício é um deles? Na verdade, o silício é um dos mais abundantes, né? O silício ele vem da areia, né? Então, o silício é extremamente abundante. Isso não é um problema, né?
O problema é que você tem um investimento grande, né? E, além disso, você tem que ter espaço para essas fazendas solares, né, que a gente diz, né? Mas há várias coisas sendo implementadas que são bastante interessantes, né? Vou dar apenas um exemplo, né? Você tem na cidade do Rio de Janeiro, você tem um aterro sanitário, né? Que existe um projeto da Prefeitura do Rio que eles vão colocar célula solar sobre esse aterro sanitário. Por quê? O aterro sanitário é uma terra perdida. As pessoas não podem morar lá, você não pode construir indústrias ou comércio lá, você não pode plantar nada lá, né? Você tem lixo, tratado ou não ali, mas fica um lugar que você não pode fazer nada, né? Então, existem vários lugares em que a gente pode implementar essa tecnologia sem afetar, por exemplo, sem ter que, por exemplo, derrubar a floresta ou parar de plantar alimento, né, para colocar célula solar, né? Existem várias coisas, a gente pode colocar células solares flutuantes sobre represas, ou, né, mesmo aqui na Baía da Guanabara seria possível, né? Então existe uma série de soluções possíveis hoje, né? Você tem um desafio que é a questão da intermitência. O que é intermitência? Tanto a energia solar como a eólica, você não tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? A solar é óbvio, né? Durante a noite, por exemplo, você não tem, mesmo num dia nublado, você perde muito a potência, a potência mesmo, né? No entanto, já existem formas de armazenar esse tipo de energia que estão sendo implementadas. As baterias são as mais conhecidas, né? Mas existem várias outras formas, né? Então, existe uma série de desafios, mas, assim, não há hoje praticamente nada, nenhum obstáculo que não possa ser resolvido com ciência e com investimento em inovação. Tudo é possível. Essa iniciativa dos painéis solares no lixão é muito interessante, porque aí você não precisa fazer a supressão vegetal. Exatamente. Certo, né? É um lugar que a mata nativa já foi derrubado há muito tempo, né? Então, E esse problema do lixo é um problema difícil de resolver, né? Sobre a energia eólica, o litoral é um bom terreno para colocar as turbinas por causa dos ventos. Mas o mar seria um lugar ainda mais interessante. O Brasil tem a capacidade de colocar várias turbinas no mar. Não sei se você chegou a assistir, teve um filme recente o Tenet, que é um filme de ficção científica, em que mostram várias turbinas no mar. Eu fiquei encantado, eu nunca tinha visto isso. Exatamente. Não, tem essa capacidade, né? Você, em geral, uma usina eólica no mar, ela é um pouco mais cara, mas também você tem você não tem essa questão dos lugares, né? Você vai ter vento em muito mais lugares por mais tempo no ano, né? Então tem várias vantagens. Isso é uma coisa que o Brasil está um pouquinho atrasado na questão da regulação. A gente ainda não tem uma regulação que permita, por exemplo, uma empresa investir nisso. Mas eu tenho certeza que no momento que sair essa regulação, nós vamos ter uma corrida de empresas investindo. É uma possibilidade. Como eu te disse, não vai ter uma solução, né? Vai ser um conjunto de soluções. E certamente solar, eólica e hidrelétrica são as três mais interessantes. O Nordeste brasileiro é um bom terreno, tanto para solar quanto para eólica, certo? Sem dúvida. O litoral do Nordeste tem uma capacidade para eólica muito grande, o Rio Grande do Sul também. Aqui na região dos lagos, região de Cabo Frio, a gente tem uma capacidade muito grande também, né? E praticamente no mar vai ser quase todo o oceano brasileiro vai ser conveniente para a eólica. Professor, como o senhor mencionou, o senhor passou um tempo na extinta União Soviética. Eu gostaria de saber se essa experiência te influenciou a estudar física nuclear.
Bom, na verdade, eu fui à União Soviética estudar física nuclear. Desde que eu fui para lá, ou seja, eu fui a estudar física nuclear porque na época em que eu estava aqui em vocês, a física nuclear estava na moda, era o máximo, então era um grande desafio. Então, eu sempre fui um menino bastante inquieto e o maior desafio era o reto. Então, o reto era aquilo, era o que todo mundo dizia que, isso eu fui lá a estudar. Então, em Cuba eram escolhidos estudantes para ir estudar algumas universidades de Rússia de acordo com a sua intenção. E eu, desde que saí de Cuba, eu já sabia que eu queria estudar física nuclear e fui para a cátedra de física nuclear desde que entrei a estudar. Ou seja, os primeiros anos são gerais, mas assim que se dividem por cátedras, eu já sabia que eu ia para a cátedra de física nuclear. Então, não foi que me influenciou, sino que meu anelo, como é que se diz em português? Meu desejo de estudar física nuclear se concretizou indo para a extinta União Soviética, porque em Cuba não se podia estudar isso naquele momento. Não existia cátedra de sólidos, das mais comuns como aqui no Brasil, mas de física nuclear não existia, porque a física nuclear é uma ciência muito cara. Você precisa de aceleradores de partículas que são extremamente caros e só grandes potências têm eles, inclusive, hoje em dia. No dia 22 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Política não. Não, calma. Vou focar na física nuclear. A cidade de Pripyat, onde está a usina nuclear de Chernobyl, que causou o maior desastre nuclear da história, está sob domínio russo. A guerra da Ucrânia ainda não acabou. Nós estamos gravando essa entrevista no dia 17 de dezembro de 2024 e a guerra ainda não acabou. Quais são as consequências dessa guerra? Quais são os riscos, que essa guerra gera num ambiente cheio de usinas nucleares? A radioatividade, as usinas desativadas ainda podem representar algum perigo? As usinas que estão em andamento, que ainda estão em operação na Ucrânia, elas podem explodir no meio do conflito? Qual é o perigo da física nuclear tão presente numa zona de guerra? Bom, essa é uma pergunta que tem também um viés político por atrás, por isso eu sou bem, nesse sentido, apolítico. Não sou apolítico, eu sou contra qualquer uso de física nuclear para qualquer fim que não seja não militar, digamos assim. Então, na verdade, as consequências podem ser nefastas. Inclusive, você deve ter lido no jornal que quando começaram os americanos a liberar lançamento de foguetes de longo alcance pelos ucranianos, o governo russo ameaçou e mostrou que tem poder bélico para colocar armas nucleares dentro dos foguetes deles, que além disso tem um poder de divisão que é impossível de ser parado. Então eu acho que as consequências podem ser nefastas. As pessoas brincam de guerra, fazem coisas de forma irresponsável e afinal de contas os que sofrem são os povos desses lugares. Você disse que eu não ia falar da política, mas sem querer estamos falando. Então, a usina nuclear de Chernobyl, eu acho que isso não produz grandes, sérios problemas em nada hoje em dia. Você não... Além da radioatividade, não tem mais nenhum problema. Todo o combustível que estava lá foi lançado, foi expelido. O mal grande já foi feito. Todo combustível nuclear ele tem um tempo de decaimento, então ele vai decaindo. Inclusive, eu vi um documentário recente que dizia que animais selvagens que hoje em dia vivem lá, eles de alguma forma estão resistentes à radiação, ao nível que existe lá, hoje em dia lá. Pode ser que para nós ainda seja danino, eu não sei, mas para lobos, ursos, já moram nessa região e quando vão analisar eles não têm mais radiação. Nem no sangue, nem nos ossos, nem nos órgãos. Porque a radiação, a radiação de fora é ruim, mas a pior radiação é a que você toma para dentro. Porque ela se aloja em algum órgão seu e fica lá decaindo por tempos. Então, todo o tempo está sendo irradiado, mesmo que não está sendo exposto direto a sair do lugar da radiação. Esse que é o maior problema. Porque quando você está no lugar de uma explosão nuclear, aí não tem jeito. Mas se você se expõe a uma radiação, externamente uma coisa, internamente outra. Externamente se expôs e acabou.
internamente ela continua dentro de você emitindo radiação porque ela decai com o tempo. Então vai diminuindo a quantidade de núcleos que se desintegram e emitem radiação, mas continuam outros lá que ainda não se desintegraram. Então isso todo o tempo está te roendo por dentro e acaba com você. Não só tem várias usinas nucleares, não são a maioria da União Soviética, tem Zaporozhye, que é uma região importante industrial, inclusive eu estive em Zaporozhye, eu estive em Kiev, não sei como é que fala aqui, Kiev. Ou seja, isso pode ser um grande problema, mas espero que os governantes tenham responsabilidade. Na verdade, não deveria existir essa guerra, mas se pelo menos não se usam armas nucleares, eu acho que seria bastante responsável. Mas eu acho que tudo isso é mais meio que uma medir força. Até agora não se chegou ao ponto em que, porque obviamente os russos sabem onde estão as usinas nucleares da Ucrânia porque foram eles que construíram. Então não foi que alguém construiu, todo mundo sabe onde que estão. Então, inclusive, onde estava a principal fonte de produção antiaérea dos ucranianos, os russos sabiam. De fato, depois disso, eles tiraram um foguete que entrou embaixo da terra e destruíram. Meu Deus. Então, eles sabem onde está todo lá porque foram eles que construíram. Então, eu espero que exista o senso comum de não produzir mais nenhum acidente nuclear, mas quem sabe? Quando um louco vem à cabeça, como um estúpido desliga a segurança de quem sabe um outro louco aperta um botão e lança um foguete. Por isso que o ideal seria que não existisse arma nuclear para ninguém. Porque o louco que vai apertar o botão ninguém sabe. Na cabeça de um leigo, assim, é como se eles estivessem pisando em ovos. Sim. Lá. E aí eu fico imaginando, nossa, numa situação de guerra, que está todo mundo louco, pode acontecer alguma coisa. A ambição humana é muito grande, então ninguém sabe o que pode acontecer. Sobre a energia nuclear, existe alguma coisa que ainda não foi descoberta, que se fosse descoberta, transformaria o nosso futuro? Novamente, as perguntas não são nada triviais. Se a gente soubesse que existe algo que não foi descoberto, a gente estaria atrás disso. Por exemplo, o que atualmente se conhece sobre formas de energia, não só formas de energias, de interações, é o que se chama de modelo padrão. No modelo padrão, por exemplo, se considera que o número leptônico se conserva. Porém, existe a teoria de Majorana, que diz que neutrino e antineutrino podem se aniquilar, elétron e pósito também, mas neutrino e neutrino, segundo a teoria padrão, não. Se existir a emissão dupla beta sem emissão de neutrino, significa que o neutrino seria sua própria antipartícula. E isso significaria uma revolução, mas eu não diria tanto na energia nuclear, como em geral no conhecimento geral que nós temos. Existem também muitas formas de coisas que foram propostas e que estavam atrás, como ondas gravitacionais, como matéria escura, como energia escura, que em certos momentos, quando nós não somos capazes de entender todos os detalhes, propomos certas aproximações, formalismos matemáticos e depois corremos atrás de prová-los. No caso de física nuclear, o que tem é muitos núcleos que ainda não se conhecem. Na tabela de nuclídeos, existem hoje em dia conhecidos, uns anos atrás existiam uns 300 núcleos conhecidos. Hoje em dia são mais de 3.000, mas existe uma faixa, se você olhar lá, que se chama de terra incógnita. E é precisamente toda a quantidade enorme que existem de núcleos ou isótopos que não são conhecidos e suas propriedades nenhuma são conhecidas, além da prometida ilha de estabilidade de núcleos superpesados que muitos físicos no mundo estão atrás dela. Mas a energia nuclear como energia, a gente sabe bem como é. O que pode acontecer são diferentes configurações de núcleos dentro do núcleo que possam produzir diferentes propriedades que algumas a gente não conhece. E que toda hora está encontrando algo novo, senão pararíamos de estudá-los. Possíveis implicações de diferentes configurações de núcleos. A variedade de O ChatGPT. dentro do núcleo atômico pode levar a uma vasta gama de propriedades e comportamentos. A Marie Curie foi uma cientista brilhante.
mas infelizmente ela morreu devido à radiação. Qual é o rigor da segurança dos pesquisadores na área tão complicada que mexe com radioatividade? O rigor da segurança, para a segurança dos profissionais mesmo, hoje. Hoje em dia o rigor é muito alto. Toda pessoa que é exposta a qualquer tipo de radiação, ela tem que levar um contador no bolso, que se chama contador de Geiger. E esse contador, ele, cada certo tempo, é tirado do pesquisador e é medida a dose que ele recebeu. Então, existem normas internacionais de qual o valor máximo de becquerels que a pessoa pode receber para não ter danos nos órgãos, tecidos, não ter cânceres futuros e demais. Existem cientistas que foram heróis e não só físicos nucleares. Tem muitos químicos. Tem uma coisa que aqui nunca perguntei já para várias pessoas, ninguém sabe. Você sabe quem descobriu a febre amarela, que transmitia a febre amarela, que eram os mosquitos Aedes aegypti? Não. Mas um que não sabe. É um pesquisador cubano chamado Carlos J. Finlay. E não acreditavam nele. E sabe o que ele fez para provar? O quê? Ele enfiou na mão dentro de um lugar que tinha 100 mosquitos confinados, que se sabia que estavam infectados, para provar que quem transmitia aquilo era um mosquito. Obviamente ele foi picado e morreu, mas ele queria provar aquilo. Então o que eu queria dizer é que existem normas e que às vezes os cientistas violam, sabendo das consequências. Eles preferem dedicar sua vida. Eles se fazem de cobaias. Se fazem de cobaia. Okay? Então, não é que a pessoa é ignorante e não sabe o que pode acontecer. A pessoa muitas vezes sabe o que pode acontecer, não leva o crédito que deve ter e a pessoa é capaz de passar por cima de tudo isso pelo bem futuro da humanidade. É muito impressionante esse relato aí da febre amarela. O que aconteceu no dia 11 de março de 2011 em Fukushima poderia ter sido realmente evitado, porque no mesmo dia houve um tsunami e um terremoto. Foi uma tragédia enorme. Muitas pessoas morreram. Sim, eu vou ir um pouco além. Não só em Fukushima, como em Chernobyl também. Os dois acidentes poderiam totalmente ter sido evitados. Normalmente, não conheço até agora nenhum, mas por isso não vou falar de todos. Quase todos os acidentes nucleares que aconteceram foram por burrice humana. As centrais nucleares são extremamente seguras, tem uma série de protocolos de se falha isso, se ativa isso, se falha aquilo, ou seja, uma sequência grande de medidas de segurança que impedem que, se nenhum idiota chegar e apertar um botão errado, não vai acontecer um acidente. Mas por exemplo, em Chernobyl, o que aconteceu, se viu o filme, já que me falou do Oppenheimer, recomendo ver a série de Chernobyl também, que em Chernobyl o cara quis fazer um experimento, ele disse que ele ia controlar, ele desativou o sistema de segurança completo e foi na fase manual. E na fase manual deu tudo errado e aconteceu o que aconteceu. Em Fukushima houve sistemas de alarma ativados, de terremoto, de tsunami. Se soube que ia acontecer isso. E se recomendou que fosse parada a usina. O problema da usina que aconteceu foi que o resfriamento da usina era por água. E era bombeado água. E o que aconteceu foi que faltou eletricidade para bombear água. Quando parou do sistema de resfriamento de funcionar, a usina derreteu e houve vazamento. O acidente de Fukushima não foi tão terrível como o de Chernobyl, mas novamente poderia ter sido evitado se quando você sabe que tem terremoto, tsunami, tudo pode dar errado, simplesmente para a usina e para de funcionar. Só que sempre a ignorância, o ser humano que se acha que é Deus, ou incompetência, é o que acontece quando normalmente acontecem os acidentes nucleares. Mas todos eles poderiam ter sido evitados. Quando você falou de um idiota apertar um botão errado, eu lembrei do Homer Simpson, que ele trabalha numa usina nuclear nos Estados Unidos. Esse eu não vi. Provavelmente deve ser ironizando essas coisas. Porque uma paródia. Em geral, é isso que acontece. Eles ficam ironizando as coisas, as barbaridades humanas que são feitas. Porque você desativar um sistema de segurança excepcional para
eu vou fazer um experimento que todo pode dar errado, destruir e acontecer o que aconteceu. Entendi. Ainda falando das energias limpas, a energia nuclear ela foi muito estigmatizada num sentido negativo devido a tantas tragédias, né, como Chernobyl e Fukushima. Mas ela ainda é uma energia limpa. Pegando o caso específico do Japão para analisar, eu estava pesquisando e é muito interessante, porque nós tivemos aquela tragédia em Fukushima, em 2011, e em 2013 o Japão inaugurou a sua maior usina solar. É a Kagoshima Nanatsujima, que fica no extremo sul do Japão, justamente para evitar os tsunamis e terremotos como o que aconteceu em 2011, em Fukushima. A energia nuclear ainda é uma aliada nessa questão das energias renováveis ou é muito arriscado investir em energia nuclear hoje? Eu acho que sim, sem dúvida é uma energia, para muitos países ela é não só uma aliada, mas ela é fundamental. Talvez o Brasil, até pela riqueza que a gente tem de sol e de vento e de recursos hidrelétricos, talvez a gente não vai precisar expandir tanto as nossas usinas nucleares. Mas você tem países, por exemplo, o que a Alemanha está fazendo é um grande contrassenso, né? A Alemanha, por pressão política do Partido Verde, que é fortíssimo na Alemanha, ela tem hoje uma política de desligar todas as usinas nucleares, né? Só que eles estão substituindo as usinas nucleares por usinas termoelétricas que queimam gás natural, né? Então eles estão trocando uma tipo de energia que é limpa, que tem desafios como qualquer uma, tem situações que a gente precisa saber lidar com elas, então por um tipo de geração de eletricidade que está aumentando os gases de efeito estufa, né? Então é uma situação complicada. Eu entendo assim a questão da população ter um certo receio das usinas nucleares, porque é mais ou menos como se fosse acidente de avião, né? Quando cai um avião e um grande acidente de avião, aquilo choca muitas pessoas, aquilo fica muito tempo na mídia no entanto, se você fizer as contas, é muito mais perigoso, é muito mais provável você se envolver num acidente fatal andando de ônibus ou de carro pelas rodovias do que de avião. Estatisticamente, avião é a forma de transporte mais segura. Mas, no entanto, você deve conhecer muito mais gente que tem medo de andar de avião do que tem medo de andar de automóvel ou de ônibus, né? Com usina nuclear é a mesma coisa, né? Os acidentes, quando ocorrem, eles são muito espetaculares, né? Porque chamam muito a atenção. Isso cria nas pessoas uma noção de que aquilo é muito perigoso. Se você olhar Fukushima mostra como a energia nuclear é segura, na verdade. Porque você teve um terremoto seguido de um maremoto e de um tsunami, e quantas pessoas morreram? Eu acredito que pouquíssimas, eu não sei o número exato, mas eu sei que assim, a quantidade de pessoas, fatalidades, foi bastante pequena. Óbvio que uma pessoa morrer já é um desastre, né? Mas na usina, você diz? Hã? Na usina. No total, em todo acidente. Mas, enfim, o importante é a gente avaliar o que é importante pensar. Não existe nenhum tipo de energia 100% limpa. Você chegou na sua casa, você ligou a luz, a sua lâmpada, você ligou o seu ar-condicionado, você ligou a sua televisão, você está consumindo energia e você vai causar algum tipo de impacto social, ambiental, principalmente, né? Social e ambiental, porque a gente tem que ver os impactos sociais também, né? De você ter, por exemplo, no impacto social, vamos fazer uma usina hidrelétrica, você tem que alagar as regiões na beira do rio. Na beira do rio é onde a maioria das pessoas vivem. Então você tem que deslocar pessoas. Mesmo que você dê um apoio econômico e social para essas pessoas, você deslocar famílias que vivem numa região há séculos, tem um impacto social, cultural, né? Tem aqui no Rio de Janeiro, tem ali na região de Barra do Piraí,
Tem uma cidadezinha que sumiu com isso. Eles foram assentados no outro lugar, compraram, a empresa construiu casa para eles, casas até melhores do que eles tinham antes. Mas o impacto social e cultural para aquela comunidade foi gigantesco. Aquela comunidade meio que se quebrou, né? Então, assim, quando você liga uma lâmpada, você está causando algum impacto social e ambiental em algum lugar. A questão é, primeiro, nós não vamos voltar para a forma que a gente vivia 200 anos atrás. Nós temos uma série de confortos que nós não vamos voltar para o que era antes, né? A gente quer manter esse conforto. Quais são as formas de energia que vão causar um menor impacto social e ambiental, né? Vai depender da situação de cada país, por exemplo. A resposta na Alemanha não é igual no Brasil, né? No Japão não é igual na Nigéria. Cada país vai ter o seu combo de energias que vai minimizar, de certa forma, esses impactos, sempre olhando também para a economia, porque ninguém quer pagar uma conta de luz extremamente cara, né? A gente quer pagar algo razoável, né? Então, tudo isso junto. Lembrando, nada é 100% limpo, né? Isso vocês vão aprender em termodinâmica, é a segunda lei da termodinâmica, né? Que tem a ver com entropia, tal. Depois vocês vão aprender isso. Mas a segunda lei da termodinâmica está presente em qualquer processo físico, inclusive na questão das energias. No ano passado, estreou um filme chamado Oppenheimer, que popularizou muito o Projeto Manhattan. Eu gostaria de saber se, além da bomba nuclear, o Projeto Manhattan avançou alguma instância da pesquisa na física nuclear. Os estudos lá, porque foi muito investimento. Juntou o governo dos Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido. Foi monstruoso o investimento no Projeto Manhattan. Ele ajudou a avançar a pesquisa na física nuclear, além da bomba? Bom, ele ajudou por um lado e também contribuiu a mistificar como que a física nuclear é o mal. Porque, como eu disse para vocês na palestra que eu dei para vocês lá, tem muitos países que se querem manter longe da física nuclear precisamente pelo poderio que a física nuclear pode ter no sentido de produzir destruição em massas com uma pequena quantidade de combustível nuclear para fazer isso. Mas, por outro lado, a física nuclear tem infinidade de aplicações que, inclusive, hoje em dia, ainda se procuram por novas e novas todo dia. E, certamente, aquele projeto Manhattan foi mais um desenvolvimento tecnológico, porque, ou seja, o que a gente aqui estuda são reações nucleares, propriedades dos núcleos, mas para acontecer essa reação em cadeia, você precisa de ter, por exemplo, o urânio 235 não na forma em que ele aparece na natureza, sino enriquecido. Então, a forma fundamental era ver como se enriquecia aquele urânio para fazer a tecnologia de produzir uma reação em cadeia. Porque se você irradia um urânio natural com nêutrons, você não vai produzir reação em cadeia porque não tem massa crítica para produzir essas reações. Então, certamente aquele projeto ele levou a união de muitos físicos, lamentavelmente, para fazer uma coisa horrível, da qual eu, por exemplo, garanto que eu nunca participaria. Agora, para diminuir o estigma negativo da física nuclear, eu gostaria que você falasse das aplicações positivas que a física nuclear tem. Na sua palestra do dia 3/12, eu lembro de você falar da radioterapia para o tratamento do câncer. Você poderia falar mais de outras aplicações positivas? Sim, existem inúmeras. Por exemplo, você pode criar mutações em sementes de plantas que depois, quando elas fossem plantadas, elas vão ser mais resistentes ao ataque de micro-organismos que comem essas plantas ou que produzem fungos. Você pode irradiar com frutos que apodrecem rapidamente com raios gamas, por exemplo, que eles não ficam, ou seja, não é uma radiação que você coloca um material radioativo dentro do fruto. Você simplesmente irradiou, matou tudo que possa proliferar, que não seja o alimento, e o alimento se mantém intacto. E isso faz com que, às vezes, eu não sei se você reparou, aquelas tangerinas que são
parecem de brinquedo, que não tem um defeito em nenhum lugar. Muitas delas é porque elas foram irradiadas com quantos gamas. Então a durabilidade do fruto para apodrecer é muito maior. Eu já ouvi falar de engenharia genética. Exatamente, em engenharia genética você pode produzir mutações de vários tipos. Claro que você tem que ter cuidado não brincar de Deus, não? O que você vai criar com essas mutações? Nos seres humanos que não sejam plantas, mutações em geral não são boas. Então, até onde eu sei, também não sei, como disse, eu sou um físico nuclear teórico, não, como é que se fala isso? Prático. Engenheiro em biotecnologia, que é dos momentos que fazem isso, usam técnicas nucleares, e eu não sei se eles usam alguma técnica para produzir algum órgão de algum animal, isso eu não sei. Okay? Então, para eliminar tumores, uma das técnicas mais eficientes, como eu mostrei para vocês em sala de aula, são as técnicas de radiação nuclear de diferentes tipos, gamas, elétrons, íons pesados, de acordo com o tipo de tumor, a profundidade, o tipo de radiação mais eficiente para cada tumor, porque cada coisa tem sua especificidade. Outras aplicações são também para... tomografia também? Sim, para todos os tipos de imagens tem a ver com interações nucleares. Não todas, mas muitas delas. Porque algumas são... Raio-X é um tipo de imagem que é com raios, transições entre estados de átomo, não de núcleo. Mas, enfim, são também radiações. Também para estudar meio ambiente, apesar de que um desastre nuclear produz uma contaminação grande, com técnicas nucleares também você pode estudar a saúde do meio ambiente, porque você pode fazer também são usados para fazer datações, ou seja, você quer saber quanto evento aconteceu, quando, onde, como. A forma mais exata que tem de ser feita é usando técnicas nucleares e ainda é a menos invasiva. É a menos invasiva porque, por exemplo, existem métodos químicos. Você tem que arrancar um pedaço e levar para o lugar, adicionar um ácido, sei lá o que, produzir e depois estudar. Na física nuclear, você arranca microgramas daquilo, leva para um acelerador e determina a composição desse, e com a composição determina a idade, ou como, por exemplo, como as correntes marinas vão de um lugar para outro. A saúde do fundo marino também pode ser estudada. Para determinadas prospecções de minérios também você pode determinar de acordo com diferentes métodos nucleares. Alguma que está escapando. Determinar a saúde de determinadas peças complexas. Você não pode... É muito custoso, às vezes, desmontar um grande motor, alguma coisa com técnicas nucleares. Você pode acessar a qualquer lugar e determinar a saúde. No sentido de que se está perfeito, tem que trocar a peça, se tem que trocar, se tem que abrir um motor, o que for. Também técnicas nucleares para determinar efeitos de radiações indesejáveis, como, por exemplo, em chips de computadores, de coisas que voam em grandes alturas, as camadas de atmosfera são mais baixas e são submetidas à radiação, ou você tem um equipo de medição perto de um lugar onde só são submetidos à radiação, o equipamento também é submetido à radiação. Então, como isso afeta a funcionalidade dos equipamentos? Por outro lado, tem uma aplicação que não é direta. Esses celulares, tudo isso que a gente tem, muitas das tecnologias que a gente tem hoje em dia, onde primeiro foram estudados, não só de física nuclear, em geral, em muitos aceleradores, você precisa de eletrônica ultra rápida para poder determinar determinados eventos que acontecem com uma sequência. Então, toda essa eletrônica super rápida, por exemplo, é de primeiro desenvolvidas para equipamentos de investigação, que são muito caros. Depois, quando você faz em grande escala, eles diminuem o preço e aí então são introduzidos em celulares, computadores e demais. Também para fazer cálculos cada vez mais potentes, é uma carreira cada vez maior de produzir novos computadores cada vez mais rápidos, com mais memória. Tudo isso é desenvolvido não só pela física, mas a física tem um grande papel no desenvolvimento de novas tecnologias em geral, não só a física nuclear. Qual é a importância das usinas Angra 1 e Angra 2 para o cenário brasileiro? Eu acho que a gente deveria ter Angra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e quem sabe mais.
eu não sei se hoje você já não é uma criancinha. Então você deve ter lembrado que faz um pouco antes da pandemia nós tivemos um racionamento grande de energia aqui no Brasil. E isso se deveu porque nós somos um país que temos grandes recursos hídricos, e esses recursos hídricos são usados para produzir hidroelétricas, para fazer hidroelétricas e produzir energia. Mas se não tem chuva, não tem água. Se não tem água, não tem como produzir, como a água movimentar as turbinas. A hidrelétrica. Exatamente. Então, em épocas de seca, e você não pode deixar de ter água para plantios, para pessoas beberem, se banharem, fazer tudo, ou para outras indústrias. Então, em momentos de escassez em português? Escassez. De água, você não pode contar com que essa seja sua única fonte de energia. Enquanto o Brasil tem uma das maiores reservas de urânio do mundo, por exemplo. E não só do urânio, nos seus dados exatos, mas dos outros também tem bastante minério. Na verdade, no Brasil tem todo tipo de minério. O grafeno. Não, mas grafeno, nióbio também tem muito, mas ele não funciona. Então, para combustível nuclear não serve. Então, minerais no geral. Sim. O Brasil tem ferro, manganês, molibdênio, manganês, cromo, níquel, aqui tem de tudo. E então, ou seja, se você não é totalmente dependente dessas coisas que dependem das inclemências do tempo, você consegue manter uma rede de produção de energia estável. Por outro lado, a quantidade de urânio que tem não vai ser suficiente para viver sempre, como também já nos começamos a preocupar com que a quantidade de petróleo que tem não é suficiente, a quantidade de carbono no sentido de produção de energia não é suficiente também, daqui a um tempo isso vai esgotar. A natureza não é capaz de repor toda a quantidade de energia que a gente está usando. Mas aí, no encontro disso, vem os chamados reatores de fusão. Esses reatores de fusão provavelmente vão ser o futuro, mas ainda temos que avançar muito em tecnologia, porque eles são reações tipo como que acontece no Sol. A temperaturas altíssimas se produz plasma a uma temperatura muito alta, e para manter controlado esse plasma sem que produza um Sol aqui que derreta tudo e acabe conosco, você tem que manter o plasma confinado. E para manter esse plasma confinado, até agora as formas que se encontraram foram com campos magnéticos intensos. Mas esses campos magnéticos intensos, para serem criados, consumem muita energia. Afinal de contas, se gasta mais energia produzindo campo magnético que a energia que se produz na reação de fusão nuclear. Apesar de que os chinos estão dizendo que eles têm uma tecnologia nova que até agora não se sabe bem o que é. Os chineses? Os chineses. Sim, chineses. Apesar de você ser um físico nuclear teórico, eu gostaria muito de fazer essa pergunta a você. No início do programa nuclear brasileiro, o almirante Álvaro Alberto, que leva o nome dele na central nuclear, que estão as duas usinas Angra 1 e Angra 2, hoje em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro, esse almirante acreditava em um projeto nuclear independente dos Estados Unidos. É possível o Brasil conduzir um projeto nuclear independente dos Estados Unidos hoje? Você até comentou sobre a abundância de minerais. É possível? Sim, sem dúvida. Para isso tem que haver investimento na área. Então, isso... Eu vou te colocar um exemplo. Olha o que a Coreia do Sul era 50 anos atrás. Era uma roça. Era uma roça, não tinha nada. Era um país subdesenvolvido, não tinha absolutamente nada. Foram os americanos lá os que foram investir? Não. Foi o próprio país que decidiu investir em educação e saúde enormemente. Elevaram o nível intelectual das pessoas, o nível de conhecimentos, construíram uma universidade, e aí veio toda uma consequência atrás da outra. No começo, eu me lembro quando eu viajava muitos anos atrás aos Estados Unidos, quem tinha um carro sul-coreano falava que isso era uma condução, isso não era um carro, pejorativamente. Hoje em dia, os Kia e esses são carros respeitados lá também. Então, eu acho que se houvesse um investimento grande em essas áreas, certamente nós poderíamos também... É como a China faz. A China hoje em dia é uma potência em quase tudo, porque o governo investe. Agora, se o governo não investe, então continuaremos sendo importadores de tecnologia, continuaremos sendo um país do terceiro mundo, importando tecnologias e usufruindo o que os outros fazem. Formamos físicos aqui,
em todas as áreas, mas se depois isso não é vinculado a empresas e demais, agora somos nós que vamos fazer isso. Não, nós não temos esse alcance. É o governo que tem que fomentar esse tipo de atividades. Não somos nós. Não, lamentavelmente, nós estamos nos preocupando com isso. Cada vez queremos fazer mais atividades de divulgação científica, que se chama isso, para que a sociedade entenda que o que nós fazemos não é brincar de ciência. O que nós fazemos pode ser muito útil para a ciência, não só formando alunos que nem vocês, mas também com todas as descobertas científicas que nós temos, também temos uma contribuição grande com que o país poderia aproveitar mais. Então, o Brasil, se o Brasil poderia ser capaz de fazer isso... Olha, a Argentina, hoje em dia, é um país economicamente inferior que o Brasil. Porém, a Argentina faz suas próprias usinas nucleares. Sim, a Argentina tem 3 usinas nucleares. Então, eles investiram e o resultado é isso. Hoje em dia não investem mais. Não sei até quando eles vão continuar. Entende? Mas, no momento, um determinado governo investiu, a diferença surgiu e saiu. O resultado foi imediato. Você comentou da Alemanha em algum momento da conversa, e a Alemanha fechou uma parceria com o governo brasileiro na época do governo Geisel, em 1975, para a construção de Angra 1 e o projeto... Angra 2. Angra 2. Angra 1 é americana, Angra 2 é que é Siemens. Angra 3, Angra 4 e Angra 5. Porém, Angra 3, Angra 3 agora parece que vai sair do papel. Parece, porque ainda está no parece. Exato. A obra de Angra 2 foi uma obra de igreja. Ela só entrou em operação em 2001. Pois é. Então, é o que eu te disse, o Brasil precisa de Angra 1, Angra 2, Angra 3, Angra 4, Angra 10 e olha assim, não mais. Não é porque nós sejamos um país como outros, que não tem outra fonte de energia. Nós temos outras fontes de energia, mas essa é uma fonte de energia estável. No início do Programa Nuclear Brasileiro, estudou-se no Instituto de Pesquisas de Belo Horizonte, em Minas Gerais, se nós poderíamos usar o urânio natural e o tório para o desenvolvimento da energia nuclear, dos projetos no geral. O tório seria ímpar no estudo da física nuclear no Brasil? O uso do tório ao invés do urânio enriquecido? Na verdade, novamente, isso são perguntas técnicas em detalhes que eu nunca estudei. Mas pelo que eu ouvi dizer, em princípio, qualquer elemento que se fisione pode ser uma fonte de combustível para um reator. O que acontece é que a reação acontece em cadeia, ou seja, naquela tabela de nucleiros que eu falei, os núcleos leves eles têm o mesmo número de prótons e de nêutrons. A repulsão colombiana não é suficiente para derrubar ou seja, a repulsão colombiana não é o suficiente como para que o mesmo número de nêutrons já contrarreste essa repulsão colombiana. À medida que a carga dos núcleos aumenta, essa repulsão colombiana também aumenta fortemente e você precisa ter o mesmo número de nêutrons, mas um número muito maior de nêutrons para garantir a estabilidade dos núcleos. Isso significa que quando um nêutron entra no núcleo, destabiliza ele e produz a fissão nuclear, os núcleos que se formam são da metade do número de cargas. Então vai ser um excesso de nêutrons imediatamente que o núcleo filho que se obtém, ele precisa imediatamente liberar dele, porque senão não é estável e todo o sistema tende sempre a estabilidade. Então ele emite toda essa quantidade de nêutrons, esses nêutrons interagem com outros núcleos, quebram e aí que se obtém. Então, no sentido de essa quebra, qualquer núcleo que se fisione facilmente pode ser usado como combustível. Aí o que você tem que ver nesse caso é que concentração você tem que ter daquele mineral para que a reação em cadeia se mantenha, sobreviva. E sobreviva de forma controlada, porque senão é uma bomba que você está produzindo se ela é descontrolada. Então, qualquer elemento que tenha, é o que se chama na física, uma barreira de fissão não muito alta, ele se pode dividir e produzir energia, porque sempre se libera muita energia, que é a que é usada depois para produzir energia elétrica. Então, seja o tório, o plutônio, o califórnio, qualquer núcleo que se chama de transurânico, seja com carga equivalente a urânio e para cima, pode ser usado como combustível. Aí o que tem que ser feito é fazer um estudo engenheiro de qual é a concentração que tem que ser feita,
que mineral, que outra substância eu vou ter para manter controlada a minha reação em cadeia e não vir uma bomba. Os resíduos que se obtêm se são mais prejudiciais que os que... Porque depois que você divide, como eu te disse, se obtém núcleos radioativos. Desculpa, se eles imediatamente eliminam todos os nêutrons e ao final você tem um núcleo que não é radioativo, isso é o ideal, porque você não tem que se preocupar mais com isso. Mas, por exemplo, no caso do urânio, isso não se obtém. Sempre se obtém, por exemplo, em geral, césio-137 e muitos outros, mas dentro dele césio-137, que ele tem ele é muito radioativo e sobretudo os outros que tenham uma meia-vida longa. Então, você tem que conservar eles para não produzir danos a pessoas ou ao meio ambiente por muito tempo em lugares específicos para serem conservados. Em muitos casos, eu já ouvi dizer que reações com plutônio e com tólio produzem núcleos que decaem mais rapidamente. Então, inclusive que produtos dessa fissão, em muitos casos, são usados como combustível para coisas menores, porque a gente sempre fala de formas de energia, pode ter energia eólica, solar, mas com essa energia, no momento, você não é capaz de fazer funcionar uma grande indústria. Então, para essas grandes indústrias, ainda tem que recorrer à energia nuclear, ou à energia fóssil, carvão, ou petróleo, ou o próprio urânio, não? Que é um combustível comumente mais usado, mas, como eu te disse, existem reatores mais avançados hoje em dia que usam outros combustíveis que no urânio. Entendi. Então, eu sei que você é contra, você já demonstrou isso, mas eu preciso fazer essa pergunta. Nós vivemos num mundo cheio de potências nucleares. Os Estados Unidos, a Rússia, a China. Para garantir a segurança nacional, o Brasil deveria ter uma bomba nuclear? Mesmo que não usasse como arma de barganha. Eu preferiria que não. A Alemanha não tem e ninguém ataca a Alemanha por isso. Então eu acho que isso é uma segurança aparente. O Brasil é um país neutro. O Brasil não é um país que se mete a invadir ninguém, a lutar. Então eu acho que o Brasil não tem que se preocupar com isso. O Brasil que deve cada vez mais desenvolver técnicas de uso pacífico da energia nuclear e das técnicas nucleares. Não, isso é uma segurança aparente. E isso é para as grandes potências que eles entre eles se entendem. Ou não se entendem. Mas, afinal de contas, eu acho que sempre a última opção deve ser essa. Para mim, eu acho que o Brasil não deveria ter armas nucleares. A física quântica, na minha visão, é algo mais abstrato. Tanto é que o Einstein fazia experimentos mentais. Como vender o estudo da física quântica para investimento, para investidores da iniciativa privada e do governo federal? Em termos realmente assim, de você puxar aplicações, a mecânica quântica, na verdade, ela tem diversas aplicações bem palpáveis, por mais que os princípios fundamentais, ou seja, você fala assim, eu quero entender a nova forma de fazer ciência que a quântica proporcionou em revoluções filosóficas. Tudo bem, isso é muito abstrato, mas os produtos que vêm da mecânica quântica são muito concretos. A revolução que foi um transistor só foi possível com semicondutores. A própria existência de semicondutor já é mecânica quântica. Tipo assim, o mundo clássico você tem metal isolante, conduz ou não conduz. Para você entender que tem alguém no meio do caminho, essa própria ideia, ela faz sentido só com a mecânica quântica. E a forma de você manipular e poder usar isso para fazer uma tecnologia, é uma coisa dramaticamente quântica. Então, realmente, a mecânica quântica já é uma realidade profunda em termos de zilhões de aplicações tecnológicas. E agora, nessa época, nessa coisa, desse frenesi por buscar um computador quântico, realmente tem tido muito investimento mesmo. Isso assim, isso dá para fazer. Realmente tem tido já muito investimento, né? Então eu acho que o lance da questão aí é ver exatamente qual é o produto que você quer fazer com aquilo, né? Então no mundo todo você consegue bastante investimento e no Brasil também, investimento para tecnologia. A questão é mais o cenário brasileiro mesmo. Não, tem investimentos, tem crescido. O Brasil tem, sim, tem várias especificidades, né?
Mas tem tido, claro, a gente deveria ter muito mais apoio de todas as naturezas, mas o investimento não ele existe, tanto privado quanto público, né? Privado poderia ser bem mais do que mas acho que está melhorando, tem tido muito acordo, tem tido empresas, tem tido incentivo público, e muitas vezes também você tem incentivo indireto, incentivo público que fala assim, você vai ter algum incentivo fiscal se você investir parte da sua pesquisa, da sua verba em pesquisa básica. Mas tem cada vez mais interplay também em conexões da quântica com outras áreas também. Então você tem cursos de engenharia física, você tem cursos aí de ciência dos materiais, que usa muito a mecânica quântica também. Então, a mecânica quântica, no cenário brasileiro, já é palco de muito investimento também. Quando eu penso em átomos, eu lembro muito mais de química do que de física. A física clássica é mais popular. Qual é a importância da divulgação científica para a física quântica? E tem várias camadas também, as perguntas estão ótimas, tem muitas camadas na sua pergunta. Então, deixa eu talvez começar pela primeira coisa. Eu acho que na física, quanto mais química a gente estudar, melhor. Química, ou seja, pensar em átomo e pensar em química é boa, porque justamente no ensino médio, em certo sentido, é como se fosse mais ou menos o seguinte: a química justamente vai lidar das estruturas de átomos e moléculas, toda a regularidade da química, em última instância, vem da mecânica quântica. E é muito profundo, na verdade. A tabela periódica é uma das coisas mais bonitas que tem, porque é uma percepção de uma regularidade profunda da forma como os elementos se distribuem, que é genuinamente quântico. Entender aquelas regras de por que 8? Por que os átomos têm que ter 8 elétrons e aí ficam satisfeitos com 8? Por que não 9 ou 10? Você entende isso quando você estuda condensação de um momento angular. Por outro lado, claro que você não consegue, por exemplo, desde o início, por exemplo, no ensino médio, você não vai começar a fazer uma teoria quântica super detalhada. Então, a química é justamente a maneira de você, de alguma maneira, perceber, pelo menos da forma como a gente geralmente pensa no ensino médio, você consegue, de alguma maneira, e você fala de princípios profundamente revolucionários do século XX, como o princípio da exclusão de Pauli, né? Só que sem precisar da carga toda da quântica, mas complementarmente com uma intuição muito rica, né? Que vem de você efetivamente estudar os materiais, estudar os elementos químicos. Então é até uma pena, eu acho que na graduação a gente acaba estudando muito pouca química. Eu acho que a gente deveria estudar mais química, até porque justamente eu acho que muita intuição vem daí. Tem uma física básica muito profunda nas reações químicas, nas formas como os átomos se ligam, na própria estrutura interna de um átomo. Uma das grandes revoluções da física foi conseguir ter uma estrutura de um átomo que é estável, né? Quer dizer, se você tenta explicar o átomo pensando só via física clássica, o elétron está lá girando em torno do próton, e nesse movimento de girar, a posição do elétron está mudando. Se a posição do elétron está mudando, isso significa que o campo que ele produz está mudando no espaço. Então, essa informação tem que ir. Essa informação é uma onda eletromagnética que transmite essa informação. E essa onda carrega energia. De onde vem essa energia? Ela rouba do elétron. O que acontece com o elétron? Classicamente, ele chapa no núcleo irreversivelmente, não teria átomo. Inclusive porque você calcula que esse tempo que levaria classicamente para cair é muito pequeno, tipo 1 nanosegundo. Entendi. É uma experiência nossa cotidiana que o átomo dura mais do que 1 nanosegundo. Então eu diria, então só para essa parte assim, eu diria que a parte da química é bem, bem rica assim, da gente deveria estudar mais. Mas aí tem uma segunda camada da sua pergunta que é a coisa da divulgação científica. E aí, mas em particular para a quântica, né? Porque a física quântica ela não é tão popular quanto a clássica. Então eu acredito que existe um problema de comunicação. Comunicação da academia para com a população, para a galera entender qual é a da física quântica, entendeu? A divulgação científica aí está faltando, entendeu? Acho que... Não, pois é, a pergunta é ótima. Eu acho que é um processo que é lento mesmo. Por exemplo, você pega assim, na época lá de Newton, a mecânica newtoniana era um pós-doutorado na universidade. E aí em algum momento você percebe assim, não precisa dessa geometria toda difícil, enrolada de Newton. Você com, sei lá, um bloco, um plano inclinado e uma ideia na cabeça, você, sei lá, consegue explorar um monte de coisa mecânica. Então é uma coisa gradual. A quântica é muito nova, tem, tipo, o jeito completo que a gente entende tem 100 anos. 100 anos, cara, tem gente que estava vivo quando, entendeu? Quando esse ano que vem, 2025,
século quântico, né? Como é que é? Vai marcar o século quântico, um ano especial demais, vai ter várias comemorações, várias coisas. Então, assim, 100 anos é muito pouco tempo. É claro que a gente poderia, talvez, e é muito importante a gente estimular, ter mais divulgação, ter mais formas de ensinar, e eu acho que tem que estimular mesmo, mas é um tempo lento mesmo. Eu acho que isso daí... Para pra pensar, quer dizer, se a gente parar pra pensar em, sei lá, durante muito tempo, a pessoa achou o número complexo uma das coisas mais abstratas de todos. Zero é uma das maiores invenções da humanidade. E hoje você faz conta com o número negativo no colégio desde a 6ª série, né? Número complexo, número complexo no ensino médio você já para ver lá que ia raiz de -1, isso daí... E até hoje a gente ainda não se familiarizou totalmente com o número complexo. Tem uma construção social lenta. Talvez daqui a 500 anos, se a gente não destruir o mundo, as pessoas estejam sabendo quântica desde o colégio, não sei. Eu não acharia nada improvável, desde o jardim de infância. Agora, tem uma coisa importante também de destacar com relação à quântica, que é diferente um pouco da mecânica newtoniana versus aristotélica. É muito legal estudar, a visão de Aristóteles da física, e é genial, e tem coisas maravilhosas, mas é um interesse, sobretudo, histórico hoje em dia. No certo sentido, a mecânica newtoniana suplantou a mecânica de Aristóteles, no sentido que elas se propõem a estudar o mesmo domínio de fenômenos, e a teoria de Newton é a teoria que a gente usa e trocou uma por outra. É mais sofisticada. A de Newton, né? Isso. E sofisticada eu não usaria. Na verdade, a sofisticação do raciocínio de Aristóteles é quase que incomparável, é extremamente sofisticada. Mas é isso, é uma teoria que foi suplantada, que assim, novamente, eu tenho umas posições um pouco assim, às vezes a gente pinta como se fosse uma coisa, tá obviamente errado, Aristóteles. Para mim a ciência é sempre um modelo. O negócio é que ele conseguiu fazer muito menos coisas com esse modelo do que a gente consegue fazer com a mecânica newtoniana. Então o quadro newtoniano... É um homem preso à sua época. Todos são, num certo sentido. Eu acho isso, quer dizer, é uma teoria que está ultrapassada. O que não quer dizer que tudo que tem nela seja ruim, que tudo que tem nela seja errado. Quer dizer que, e também assim, o tempo é finito, não dá tempo de todo mundo estudar tudo. É uma teoria ultrapassada. Agora, é diferente da quântica e da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana não foi suplantada pela quântica. Não foi. A mecânica newtoniana você não vai usar para explicar a estrutura de um átomo. Mas assim, a quântica, no domínio que a mecânica newtoniana se aplica, se alguém te disser que construiu uma ponte usando mecânica quântica, não pisa na ponte. Vai dar ruim. Entendi. Tipo assim, a mecânica quântica ela é perfeita para o domínio que ela se aplica. Então, por que isso é um problema? Porque não é uma opção e não deveria ser uma opção, e é uma má escolha, se alguém a fizer, ensinar quântica para não ensinar a mecânica newtoniana. Inclusive, na nossa escala de mundo, a mecânica newtoniana é o que... mais importante. É, que vai descrever melhor o que a gente está vendo. Claro, algumas coisas na nossa... Às vezes o pessoal também diz que quântica é a teoria do mundo microscópico, isso é perigoso. Porque, por exemplo, a anã branca você só explica por que ela existe usando mecânica quântica. Quer dizer, os experimentos que você faz com superfluidez, você pega lá, é fascinante de ver os experimentos, é na nossa escala do laboratório, não é só do microscópio. Agora, várias coisas do seu cotidiano você não vai precisar de quântica para explicar. E pelo contrário, se tentar explicar com quântica, não vai conseguir. Porque tem essa lenda que quântica reproduz a clássica. Mas, cara, na prática, você não consegue usar a teoria quântica para as mesmas coisas que você usa a clássica. Porque fica, enfim, muito complicado e na vara de oca, né? Esse é o princípio mais importante da ciência. Faça sempre a descrição mais simples, compatível com o que você está explicando. Então, isso cria o seguinte problema, porque se fosse só trocar Newton por quântica, aí você cria um jeito de ensinar quântica que é adaptado para o momento que a pessoa está. Mas não é. A gente deve ensinar mecânica newtoniana também. Aí tem um tempo finito, como que explica tudo, né? É complicado esse problema. Mas eu acho que sim, tem espaço e naturalmente vai melhorar. E vai melhorar não no sentido, talvez, mas vai ter mais esforço. Já tem muito esforço de ensino de quântica, que não precisa de um maquinário matemático tão sofisticado quanto a equação diferencial parcial e tudo. Enfim, eu acho que devemos ter mais divulgação, mais discussão, mais podcast, e vai tendo tudo, sim. Você falou sobre os semicondutores. Eu estava pesquisando e eu vi que tem uma importância fundamental. O silício, o germânio. E a pergunta sobre tecnologia é justamente sobre o computador quântico. A Microsoft está desenvolvendo um computador quântico. E a natureza humana sempre busca poupar energia. E se tem uma coisa que o computador fez foi economizar a nossa energia. Qual é o significado dessa inovação tecnológica? O computador quântico é um grande salto ou não?
Não é a área exatamente que eu trabalho, mas certamente, se o computador quântico for feito, é uma revolução em muitas frentes. Tanto, e principalmente porque é isso, tem várias operações que você demonstra que um operador clássico simplesmente não vai fazer. Levaria uma quantidade de tempo totalmente infactível para você conseguir fazer aquilo. E o quântico conseguiria fazer rápido. Então tem coisas que o computador quântico permitiria fazer que o clássico não chega nem perto de fazer. Então seria uma revolução em todos os aspectos. E como, na verdade, quer dizer, enfim, você, tanto do ponto de vista prático, mas conceitual também, mesmo para pesquisa, a quantidade de coisa que você conseguiria, às vezes que você conseguiria pesquisar, que você não consegue. E isso, na verdade, já é até bom confirmar com quem seja mais da área, mas algumas coisas nesse sentido, ou seja, o computador quântico para um uso industrial de larga escala, estamos longe, pelo que eu entendo. Mas a aplicação para pesquisa já dá para fazer. Então tem uns computadores que você consegue rodar usando algoritmos quânticos, você consegue rodar uma programação para uma dada aplicação específica. E isso já é uma coisa espetacular, você consegue fazer coisas que você não conseguia antes. Então para isso acho que até já é uma realidade. Sobre o carro elétrico, a montadora chinesa BYD está popularizando o carro elétrico e ela é líder desse mercado no Brasil. Na sua visão, quais são os desafios para a popularização dos veículos elétricos no cenário brasileiro? Bom, tem muitos desafios, né? Você tem a questão da infraestrutura, né? Que a gente não tem ainda uma quantidade de pontos para você recarregar bateria, principalmente em lugares remotos, né? Esses pontos estão começando a aparecer nas grandes cidades e nas principais rodovias, mas um país do tamanho do Brasil é um grande desafio você ter essa infraestrutura no país todo. O preço desses automóveis ainda é bastante caro, porque além dos carros já serem muito caros no Brasil, você tem um equipamento adicional caríssimo, que é a bateria que tá nesse carro, né? E essas baterias também têm uma vida útil de aproximadamente 10 a 15 anos, que ela é relativamente pequena comparada com automóveis a combustão que rodam por muito mais tempo por aí, né? Então, esses são os grandes desafios, mas eu também queria falar das vantagens, né? A primeira grande vantagem é que, primeiro, você não gera gás de efeito estufa, né? Então, hoje, uma das coisas que está levando ao aquecimento global, né? É importante falar disso porque agora 2024 certamente vai ser o ano mais quente desde o início da industrialização, né? Uma das coisas que leva a isso é a queima de combustíveis fósseis, que produz gás carbônico, que faz com que leva para o efeito estufa e leva ao aquecimento global. Além disso, os veículos que funcionam com combustíveis fósseis, eles são extremamente poluentes. Eles jogam uma quantidade de partículas na atmosfera que são extremamente danosas para a nossa saúde. Então, por exemplo, se uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro tivesse a capacidade de transformar todos os ônibus a diesel em ônibus elétrico, isso teria um impacto gigantesco na saúde das pessoas que vivem lá no Rio, né? E, além disso, também o carro elétrico ele é muito mais eficiente, né? Se você parar para pensar, o carro a combustível ele faz muito barulho e ele esquenta muito, né? Se você colocar a mão no motor ali, você vai ver que se andou um pouquinho, o motor já está bem quente, né? Então, basicamente, o motor a combustão é uma máquina que produz muito calor, muito ruído e um pouquinho de energia cinética, que é o que você quer para movimentar o seu veículo. No carro elétrico, ao contrário. Óbvio que tem um pouquinho de calor, o ruído é quase zero, né? E ele quase toda a energia que você tem armazenada na bateria vira energia cinética, que é o que você quer, né? Então, novamente, voltando para o conceito da energia se conserva, ela se conserva, mas eu gostaria que ela se conservasse naquela energia que eu quero no final do dia, que é o carro andando, que é a energia cinética, né? Então ele é muito mais eficiente. Isso leva, entre outras coisas, ao fato de que um carro elétrico, em média, no Brasil, você gasta 1/4 do que você gasta para encher o tanque de gasolina para andar
o mesmo trajeto, né? Então tem essa vantagem, tem a vantagem ambiental para a saúde das pessoas e a vantagem econômica também para quem conseguir ter esse investimento mais alto inicial de adquirir um carro elétrico. Eu acho que a BYD é importante até nisso, por estar trazendo preços, por mais para a realidade do brasileiro ainda é caro, mas já são mais baratos do que um Tesla, por exemplo, né? Esse ano fez 30 anos da morte do brasileiro Ayrton Senna. E a Fórmula 1, muito por conta da Netflix também, está uma febre agora. Não sei se você está acompanhando. E recentemente, inclusive meu irmão até foi lá, teve um evento da Fórmula E, que é de carros elétricos, lá em São Paulo, no Sambódromo. Como você vê a importância, porque nós vivemos no capitalismo, como você disse. Então a publicidade, seduzir as pessoas para comprar, para investir, não só as pessoas, mas as empresas também, até porque a Fórmula 1 é um negócio bilionário até. E a Fórmula E, ela pode vir a popularizar muito através do esporte os carros elétricos, e ela pode vir a substituir a Fórmula 1, ou talvez a Fórmula 1 pode vir a usar carros elétricos ao invés dos carros a combustão. Como você vê esse cenário dentro do esporte? Eu acho, nunca tinha pensado nisso, né? Mas eu acho muito interessante, né? Você ter uma publicidade, algo que é acompanhado por muitas pessoas, né? E você vê que não existe nenhuma limitação num carro elétrico do ponto de vista de performance, de velocidade, né? Basta você ter um motor extremamente elétrico, extremamente potente, você vai ter a mesma performance de um carro a combustível fóssil. Não tem nenhuma razão para a gente não ter carros a bateria que sejam tão rápidos quanto os carros a gasolina, né? Mas talvez o público geral não tenha essa noção, né? Então isso é importantíssimo, essa publicidade, né? E acho que vai ser interessante se esse tipo de competição crescer no futuro. Sobre você falar que nada é 100% limpo, eu lembrei agora de um conceito, talvez seja muito técnico, mas eu enchi o saco do meu irmão perguntando qual seria uma possível consequência negativa de tantos carros elétricos por aí. E ele me disse, ele me falou sobre a banheira de íons. Ele disse que as baterias dos carros, elas duram mais do que o resto do veículo. Só que quando o veículo por algum motivo não dá mais para ser usado, a bateria ainda está lá, ainda tem carga, mas ela não vai ser colocada num veículo novo, por exemplo. Então essa bateria vai ser descartada. E isso tem um dano ambiental, ou não? Com certeza, né? Então, primeiro, se pensar em bateria de carro é um exemplo ótimo. Você tem dois metais que são usados nas baterias comerciais hoje, que são lítio e cobalto. Esses dois metais são metais que existem em certas regiões do planeta, e existem vários relatos de situações subhumanas que os trabalhadores são submetidos na mineração desses dois metais. O lítio é muito aqui na América do Sul, né? Chile, Bolívia e Argentina, e o cobalto na África, na República do Congo, se não me engano, né? Então já é um problema quando você faz a mineração. Aliás, isso é um problema para quase toda a tecnologia, né? Esse seu celular, ele usa também minérios que você tem que extrair do solo. Isso causa problemas ambientais e minerais. Então, quando a gente troca de celular todo ano, a gente está pagando, alguém está pagando ou socialmente ou ambientalmente com essa troca excessiva, talvez, que a sociedade faz de produtos eletrônicos hoje, né? E no caso da bateria, a gente tem que olhar que ela vai ter uma vida útil relativamente pequena, e ela é um objeto bastante grande e vai ter que ser descartado. Como é que vai ser esse descarte, né? Então, uma coisa que está sendo estudada é a possibilidade de reciclagem dessas baterias, né? Então, existem muitos desafios, né? Muitos problemas a serem superados.
todos esses desafios e problemas para serem superados, o que a gente precisa? Mais ciência e mais educação. Então, por isso que essa é uma mensagem que eu gosto de levar para os estudantes de física, que vão ser os futuros cientistas e professores, né? Então, não só educar as pessoas como cidadãos para entender essa problemática, né? Mas também para formar cientistas que talvez vão resolver esse problema, né? Da própria reciclagem das células solares também, né? Que a célula solar tem uma vida útil em torno de 20 a 30 anos. Para onde elas vão daqui a 20 a 30 anos, né? Vão ser jogadas no lixão? Não, quer dizer, espero que não, né? Vamos ver, né? Nós vamos ter que pensar em formas de reciclar isso. E tudo isso, com ciência, usando ciência, a gente tem como chegar a formas de fazer essa reciclagem, né? Porque nós não vamos voltar para o século XVIII. Isso eu tenho certeza, né? A gente não vai voltar. Nós queremos ter o conforto, que a gente tem hoje, mas a gente quer que os nossos filhos, nossos netos e os nossos bisnetos tenham um conforto semelhante sem destruir o planeta. Esse é o grande desafio e essa é a definição de sustentabilidade, né? Sustentabilidade a sociedade hoje vai ter um padrão de vida, mas os nossos filhos vão ter um padrão de vida similar, os nossos netos, os nossos bisnetos, etc., sem que a gente destrua a natureza. Isso para mim, é o grande desafio da geração de vocês, é o legado que a geração de vocês vai deixar para as próximas gerações, como é que resolve isso com muita ciência e com muita educação, né? Sobre destruir o planeta, parece uma coisa meio megalomaníaca, né? Mas eu penso o seguinte, o planeta já passou por várias crises, né? Até mesmo antes da gente chegar nele. Nós realmente somos capazes de destruir o planeta ou nós vamos destruir basicamente, tornar inviável a nossa sobrevivência no planeta? Você acredita nisso? Ou acredita... aproveito para fazer um adendo. Se a gente tornar inviável a sobrevivência aqui na Terra, a gente vai sair daqui em algum momento? Bom, obrigado, você tem toda a razão. Quando eu disse destruir o planeta, eu quis dizer destruir a nossa civilização da forma como ela é no planeta. Isso se a gente continuar aumentando o consumo de combustível fóssil do jeito que aumentou nas últimas décadas, eu não tenho dúvida que a gente ia tornar a nossa sociedade inviável, não sei em quanto tempo, mas em algumas gerações. Não ia demorar muito, né? Felizmente, esse consumo de combustível fóssil já não está aumentando tão rapidamente. Na minha opinião, deveria ser essa transição energética, né, sair dos combustíveis fósseis para energias renováveis, essa transição, ela deveria estar ocorrendo muito mais rapidamente. Mas se ela não ocorresse, eu não tenho dúvida que a gente ia acabar com a civilização da forma que a gente... Até porque não ia ter condições da gente ter alimentação para 8 bilhões de pessoas com todos os problemas ambientais que vão vir, né? Porque a gente fala, não, é um problema ambiental, não. O problema do problema ambiental é que vai afetar na nossa mesa, na nossa casa, que vai ser afetado por uma enchente, né? Como acabou de acontecer no Rio Grande do Sul, né? Então, proteger o ambiente não é uma coisa do maluco ecológico, né? Que, eu quero viver no meio da selva. Não. Proteger o ambiente é proteger a forma que a gente vive hoje na sua casa, com o seu prato de comida que saiu de uma fazenda, né? Então, se a gente não mantiver o mínimo de condição, nós vamos primeiro ter um problema de segurança alimentar gravíssimo e de desastres naturais cada vez mais frequentes, né? Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, vai virar o normal. E aí vai ficar muito difícil, né? Se a gente não fizer nada. A gente está fazendo e eu tenho certeza que a geração de vocês vai fazer... Você está me assustando. Vai fazer... Não, eu não quero assustar. Eu quero dizer assim, primeiro, existe um problema seríssimo, esse problema tem solução.
Mas se a gente ficar de braço cruzado, o problema não vai se solucionar sozinho. Vai se intensificar. A gente tem que solucionar. Como cidadãos, primeiro, tendo a noção, por exemplo, em votar em pessoas que têm essa consciência, né, que têm esse projeto e que não falem, né, como é que... Vou abrir a porteira, né? Citei um antigo ministro, quem quiser entender, entendeu. Né? Vou abrir a porteira e vai passar a boiada na questão ambiental, né? O antigo ministro que falou isso. Né? Então a gente tem que ser muito consciente no como a gente vota, como é que a gente conversa com as pessoas, né? E vocês são futuros cientistas e futuros educadores. Então vocês vão ter um papel gigantesco nisso e eu tenho certeza que a geração de vocês vai deixar como legado para as futuras gerações uma sociedade que ao mesmo tempo seja que a gente tenha o nível de conforto que a gente tem hoje com sustentabilidade. E uma última pergunta. Por que a ciência não é valorizada o suficiente no Brasil? É só, além do investimento, além do financiamento, existe uma razão cultural? Em que sentido que você diz que não é valorizada? Eu acredito que os governantes não veem a ciência como algo importante, como algo de adulto. Eu acho que a ciência ainda está num espaço muito lúdico na cabeça de pessoas ignorantes. Obviamente, nós aqui na faculdade sabemos a importância disso, mas é preciso valorizar mais isso, até porque a ciência, como a gente discutiu aqui, é base da tecnologia, é base do desenvolvimento. Então, eu queria saber, do seu ponto de vista, como professor, como acadêmico, a desvalorização da ciência no Brasil tem uma razão cultural? O brasileiro não gosta de ciência? Ou é só uma questão mesmo da ignorância do governo em não investir nisso? A falta de dinheiro mesmo. Eu não sei se diria que é cultural, porque a impressão que eu tenho, assim, eu nunca estudei muito esse aspecto mais sociológico, então o que eu tenho é a impressão da minha vivência, mesmo de conversar com as pessoas. Eu acho que a impressão que eu tenho é que não é tão diferente do que em outros lugares do ponto de vista da população global. Do ponto de vista de políticas governamentais, sim. A gente tem uma leva de político que é horrível em todos os aspectos, que eles não valorizam a educação como um todo. Muitos e muitos e muitos políticos dos mais variados aspectos políticos, das mais variadas orientações. Eu acho que o Brasil é um país que realmente tem uma carência de políticos bons, do geral. Então, do aspecto político, muitas coisas estão mal mesmo. Embora o nosso investimento público, até por leis antigas que tem, não seja ruim. A gente tem, muitos países no mundo não tem o análogo ao CNPq, que vai dar bolsas para pesquisadores, para alunos. A gente tem boas políticas públicas, a gente tem boas universidades federais. Então, tem algum grau de valorização, tem, até pelas leis talvez até mais antigas, não sei se uma Câmara atual feito que a gente tem, desculpa, não sei se seria capaz de botar umas leis dessa, pelo contrário, a nossa Câmara tá mal, mas tem leis que tornam essa questão, que dão uma base para a pesquisa científica que não é ruim. Falta às vezes talvez uma questão de gestão no Brasil, às vezes as coisas meio, tipo assim, não tem talvez um foco, então você vê países que às vezes pegam e falam assim, não, a gente vai investir, a nossa prioridade é ser um polo mundial nessa área, em vez de... E o Brasil, às vezes, a impressão que dá é que tem esforço nesse sentido de gerenciamento, pessoas muito boas à frente disso, mas às vezes tem a impressão que as coisas é meio desorganizadas. Mas a nível de população, eu não sei se a gente é tão diferente dos outros, não. Eu acho que, claro, a gente pode mirar e melhorar, e de novo, nunca analisei muito o aspecto social da coisa, mas a minha experiência pessoal, um pouco caminhos para melhorar é sempre através do ensino, esse é sempre o caminho. Então, por exemplo, em colégio vai dar aula, muitas vezes a gente gasta lá um tempão tentando fazer as contas detalhadas do movimento com aceleração constante. Maneiro, legal, bom fazer isso, mas a impressão que eu tenho é que às vezes a gente gasta um tempo muito grande com detalhes técnicos do conteúdo e perde, para mim, algumas coisas importantes. Primeiro, uma discussão mais social da ciência, da importância que tem a tecnologia para o país e uma formação mínima. É grave ver o que viu na pandemia, né? Motivado por também, enfim, por políticos com interesses próprios, mas como que a população vai comprar que vacina não é uma boa ideia? Quer dizer, umas coisas assim bizarras, né? E no fundo, por que as pessoas compram? Porque talvez a gente também não esteja no ensino básico
conseguindo criar o senso crítico, que às vezes é mais importante do que o cara conseguir fazer uma conta ou outra. E a segunda coisa é mostrar que é divertido, né? Ou seja, mostrar talvez experimentos e quando não dá para fazer, porque às vezes é caro, mostra um vídeo. Então, assim, eu acho que o caminho é sempre o da educação, e quanto mais de base, melhor. Falar de ciência desde o início, que tem, né? Tem matéria de ciência desde que você está no colégio, né? Mas, assim, tentar realmente... Do colégio, eu quero dizer, na primeira série, né? Embora a física, muitas vezes, entre só no segundo grau, você tem ciências a formação toda. E tentar sempre estar mostrando essa importância, eu acho que é o caminho. É mais fácil estimular a criança a gostar de ciência do que o adulto. Acho que gostar, muita gente gosta. Tendo tempo e mostrando um experimento legal, o pessoal fica fascinado. Eu tive uma ou outra oportunidade de ir na rua e dar seminário, assim, às vezes, sei lá, em bares, lá naquele Python Science, que é uma iniciativa de divulgação. Eu dei curso já para públicos variados. O pessoal em geral valoriza. É uma questão que é isso. A vida das pessoas estão sem tempo, a gente está numa época socialmente complicada. Mas assim... Mas claro, é mais fácil com criança, sem dúvida nenhuma. Quanto mais cedo começar, melhor, né?